alegria estar aqui cultuando ao Senhor com você. Você que nos visita, é um prazer receber você e a sua família nesse lugar. Que Deus te abençoe. Você que nos assiste através das redes sociais, que Deus também te abençoe em nome de Jesus. Aos nossos irmãos, amigos, visitantes, quero te informar que o nosso pastor Ivaí não está presente nessa noite. Ele está pregando na segunda igreja Batista de Manilha, 25 anos daquela igreja, então ele está nos representando naquele lugar. Pastor Egno também não está aqui, que está pregando na igreja Batista Granjas Cabuçu. Então, que você volte aqui uma outra oportunidade para receber um abraço do nosso pastor, uma palavra do nosso pastor, mas que Deus te abençoe nesse tempo. Deus está nesse lugar, amém? Chamei Gilmar agora há pouco, ali na entrada, e falei para ele: Gilmar, olha lá para a rua assim. A gente estava ali na rampinha e vendo aquele monte de gente vindo para cá, sabe, cultuar o Senhor conosco. Isso é resultado da oração dessa igreja. E se Deus está nesse lugar, você está no melhor lugar onde você poderia estar nessa noite. E eu quero te convidar, você fechar os seus olhos, para nós orarmos ao Senhor. Senhor, graça nós te damos por estarmos na tua casa, Senhor. Pai, exaltado seja o teu nome nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração se enche de alegria pela tua presença em nós, entre nós. Como é bom, Senhor, ver a tua igreja cheia. Isso não é para mérito humano nenhum, não é. Mas é para a honra e glória do teu nome. Famílias estão sendo alcançadas e edificadas através da tua palavra, Senhor. Abençoe cada pessoa que deu entrada aqui nesse lugar nessa noite. Abençoe cada mente, cada coração. Eu não sei, Senhor, da forma que essas pessoas chegaram até aqui. Não sei as suas necessidades. Não sei as suas demandas. Mas eu creio que o Senhor as conduziu até esse lugar, para que do Senhor viesse uma palavra, Senhor, e encontrasse morada nesse coração. Continue recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Fala, Senhor, os nossos corações através da tua palavra, Senhor. Abençoe o pastor Ivaí com poder e graça, Senhor, na ministração da palavra. Abençoe o pastor Egno com poder e graça na ministração da tua palavra, Senhor. Continue usando esses homens para a honra e glória do teu nome, aonde eles estiverem, por onde eles andarem. Se nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus me deu esse texto, irmãos, no início do mês, mais ou menos. E eu queria dar como título dessa mensagem: Quando Deus diz não. Quem aqui já ouviu um não alguma vez na vida? Levanta a mão. Eu tenho um filho em casa, o nome dele é Isaac. E ele me pede cada coisa. Ele já me pediu um touro bravo. Pai, eu preciso de um touro bravo. Você acha que eu comprei, irmãos? Eu sou pai dele. Eu falei: não, meu filho, ainda não é chegada a sua hora. Ele me pede moto. Pai, eu quero uma moto. Para que você quer moto, meu filho? Moto é perigoso. Para dar um grau. Você acha que eu vou comprar moto para esse menino? Não vou comprar. E eu e Raquel, a gente vive dando não para aquele menino. Sabe por quê? Porque eu e Raquel, nós somos pai e mãe dele. A gente quer o melhor para ele. E a gente precisa dar não, né? Quantos não você já não levou? E você já parou para pensar que coisas que você orava ao Senhor e Deus não te deu, não te respondeu e foi para o teu bem? Ó, esse é o Deus que a gente serve. Dá não para a gente na medida certa, na hora certa, no tempo certo. E quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê que Deus deu não para muitas pessoas, não é verdade? Você imagina Moisés como libertador do povo de Israel e Deus falar assim para ele: ó, você não vai entrar na terra de Canaã. Você imagina para Jó passando por toda a dificuldade, ele orando, buscando a presença do Senhor, e o Senhor não responder a sua oração. Você imagina para Davi clamar a Deus para que o seu filho sobrevivesse,
E a resposta de Deus foi: não. Você imagina para Davi, você ouvir de Deus uma sentença, onde Deus falou para ele assim, ó: a espada nunca se apartará da tua casa. Os não de Deus. E sabe qual é o mais legal, ouvir um não de Deus? Tá tudo bem, porque Ele sempre tem o melhor para nós, amém? Às vezes a gente fica bico, a gente fica porreado, chateado, frustrado. Não vai mais na igreja. Ranzinho. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, versos 36 até o 46. E diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: sentem-se aqui, enquanto vão ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo e os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, esse texto ele é fundamental na história da igreja. Esse texto ele é muito profundo e ele vai falar para mim e para você que somos filhos de Deus, que por muitas vezes tomamos não e ficamos chateados com Deus, porque Deus disse um simples não para nós. Estamos diante de um texto onde o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que viveu entre nós, aquele que abriu mão da sua glória, aquele que viveu entre nós sem pecado, aquele que tinha um propósito muito grande, aquele que amava o Pai, aquele que tinha intimidade com o Pai, aquele que orava e buscava sempre a presença do Pai, toma o não do seu Pai. E esse texto ele é interessante, que Jesus está no cenáculo com os seus discípulos. Jesus sabia tudo aquilo que iria acontecer com ele da Páscoa em diante, daquela ceia em diante. E agora Jesus termina a ceia, cuida dos seus discípulos, fala que haverá um Consolador, fala sobre o Espírito Santo. E agora Jesus ele sai do cenáculo não para se esconder, não para fugir daquele lugar a fim de livrar a sua vida, muito pelo contrário, Jesus sai do cenáculo direto para o Getsêmani. No Jardim das Oliveiras existia, no Monte das Oliveiras existia um jardim chamado Getsêmani, que queria dizer o espremer de azeite, a extração de azeite,
onde a azeitona ela era posta numa prensa moída até sair o seu líquido, o azeite. E é para esse lugar que Jesus vai, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E aqui nesse texto vai narrar para mim e para você que Jesus sai da ceia e vai enfrentar o momento mais difícil da sua vida. Aqui a humanidade de Jesus, ela está flor da pele. Aqui o nosso Senhor Jesus, ele sai e vai buscar a presença do Senhor, ele vai orar ao Senhor, e ele deixa Pedro, Tiago e João com uma missão: vocês fiquem aqui, que eu vou aqui orar ao Pai. Mas enquanto eu estiver aqui orando ao Pai, você fica aqui vigilante, vigia, ora, para que não caiam em tentação. E Jesus agora ele sai e começa a orar ao Senhor. Jesus ele abriu mão da sua glória, irmãos, para estar aqui nesse lugar. Ele é Senhor, ele é Deus. Ele abre mão da sua glória para viver o capítulo 39 em diante, a flor da pele. A humanidade de Jesus está completamente exposta. E o texto diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Esse trecho do capítulo 30, versículo 39, vai narrar para mim e para você que Jesus ele se posiciona diante de Deus para uma oração. Aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, ele se prostra diante de Deus, e ele ora, ele busca a presença do Senhor. O texto fala para mim e para você que ele está triste, ele está preocupado, está angustiado, porque ele sabia que aquele momento estava se aproximando da cruz do Calvário, e ele sabia que naquele momento em diante, o nosso Jesus sem pecado nenhum, estaria levando sobre ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, porque o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nele não havia pecado, mas aqui nesse momento, todo aquele pecado que era meu e seu, ele recai sobre os ombros de Jesus, e Jesus sabe exatamente o que ele está falando. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus sabe que essa tristeza não é porque ele seria pregado numa cruz. Essa tristeza de Jesus não é porque os seus discípulos iriam o abandonar. Essa tristeza de Jesus não é porque ele seria chicoteado. A tristeza de Jesus não é porque ele seria cuspido. Por mais que tudo isso o fizesse entristecer, mas ele tem uma tristeza mortal porque sabe que o nosso Deus, ele odeia o pecado. O nosso Deus não se relaciona com o pecado. E Jesus sabia que o pecado que firmemente nos rodeia, que ataca a nossa vida, o nosso casamento, o nosso ministério, as nossas conversas, ele sabia que esse pecado que nos separa de Deus recairia sobre ele. E ele sabia que se o pecado da humanidade estivesse sobre ele, a presença de Deus se apartaria dele. Jesus está sofrendo mortalmente, porque tudo que ele tem de maior, de melhor, de mais precioso, de mais importante, é a presença de Deus com ele. E ele sabe, meu irmão, que o pecado nosso sobre a vida dele o afastaria da presença de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 46, vai falar assim, ó: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus sabia, aqui Jesus ele não está interrogando Deus. Jesus ele está recitando o Salmo 22, capítulo 1, onde o povo estava passando por um momento de angústia e de dificuldade. Então Jesus recita a palavra do Senhor.
porque sabia que naquele momento de pecado, a presença do Senhor se apartaria dele. E para Jesus nada pior do que se apartar da presença de Deus. Para nós como igreja, família, Bibita, corpo de Cristo, não há nada pior do que nós vivermos sem a presença de Deus. Não há nada pior do que o pecado dominar as nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa mente, o nosso coração, a ponto de Deus não se relacionar mais conosco. E aí quando ele fala que ele sai para orar, para que não caia em tentação, porque a humanidade de Jesus está sendo exposta. E quem está em oração, quem está vigilante, entende que o processo, por mais doloroso que seja, é infinitamente menor do que o propósito de Deus. Algumas pessoas, por exemplo, tentaram fazer com que Jesus não passasse pela cruz. Pedro fala que se possível fosse, ele morreria com Jesus. Mas é esse mesmo Pedro que está com Jesus aqui nessa cena, que não vigia, é esse mesmo Pedro que está nessa cena que não ora e cai em sono. Aquele que antes firmava amor pelo Senhor, ele não conseguiu vigiar por algumas horas. Ele não conseguiu orar por algumas horas e caiu em sono. O nosso Jesus que antes andava com uma multidão, pregava para uma multidão, o nosso Jesus que fez milagres naquela época em diversas famílias, que depois começou a andar com 70, dos 70 andou com 12, e agora aqui ele está, ele mais os 3, e os 3 que ele leva, está dormindo. No dia de mais angústia, Jesus estava sozinho. Nem os seus discípulos conseguiram vigiar com ele. E ele ora ao Senhor, ele se prostra diante de Deus, o sustentador de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador. Ele se prostra, clama ao Senhor por misericórdia, porque sabia que se afastar da presença de Deus para ele era muito grande, seria um desafio enorme. Então ele se prostra com o rosto em terra, orou: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. E a resposta de Deus para essa oração, qual foi a resposta? Não. E esse não de Deus alcançou a minha vida e a sua vida, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor, Salvador Jesus. O não de Deus para Jesus o leva direto para a cruz. O não de Deus para Jesus o leva para a cruz. A cruz de Deus para Jesus o leva para a ressurreição. A ressurreição de Jesus dá para nós a possibilidade de vivermos no céu para todo sempre. Jesus recebe o não do seu Pai. E interessante nesse capítulo, nesse versículo, que Jesus na sua oração ele fala assim, contudo, não seja como eu quero. Irmãos, que oração linda. Não seja como eu quero. Eu preciso voltar com você lá em Gênesis. Adão vivia no paraíso. E ele perde o paraíso lá no jardim. Aí é necessário que Jesus resgate o paraíso no jardim. Adão, ele faz a oração inversa. Para Adão foi: que seja a minha vontade e não a sua. E quantas vezes, irmãos, nós queremos tanto uma coisa, tanto, e a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Deus está gritando. A gente conversou sobre isso lá em casa hoje, Raquel. Deus está gritando assim, não faça isso, não case, não compre, não venda, não negocie. Deus está dando não para a gente: não namore com essa pessoa, não vá para essa igreja. Deus está falando, mas a gente quer tanto uma coisa, tanto uma coisa, que a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Aí Provérbios vai falar para mim e para você, que eu adoro esse versículo: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E Deus está te dando não, Deus está te direcionando, e você não quer. Você lembra que Raquel,
Raquel era estéril. E ela pede a Deus um filho. Deus dá um filho. E depois ela continua querendo ter filho. E quando vai nascer o seu filho, Benjamim, ela morre. Deus dá não para a gente. Deus dá não. Deus dá sinais para a gente. Deus se relaciona com a gente. Mas às vezes aquilo que a gente quer, a qualquer custo, vai nos levar para distante da presença do Senhor. Vai tirar a gente do centro da vontade do Senhor. Aí Adão quis o que quis, fez o que quis por conta própria. E olha o prejuízo que causou na humanidade. E aqui Jesus está falando exatamente isso. Que não seja como eu quero. Você acha que Jesus queria? A humanidade de Jesus falando? Não. Mas Jesus, ele entende e reconhece quem ele é. Jesus entende que o ministério dele tem um propósito maior do que a sua vontade. O processo é doloroso, o processo dói, mas todo processo doloroso se inicia e se acaba. Ele tem início, tem meio, tem fim, ele acaba. Você lembra que lá no capítulo 2, se eu não me engano, de Mateus, Jesus, quando ele é tentado no deserto, Satanás faz uma proposta para ele. Qual é a proposta de Satanás para Jesus? Está vendo tudo isso aqui? Tudo? Eu te concedo tudo isso, você vai governar sobre tudo, mas com uma condição: sem a presença de Deus. Essa é a proposta de Satanás. Jesus resiste e diz não. Agora a proposta de Jesus aqui: Senhor, Pai, eu morro pelo Senhor. Eu morro, eu enfrento a cruz, eu enfrento a humilhação por cada um de nós. Eu enfrento tudo o que necessário for enfrentar pela vida dos senhores, cada um de vocês aqui. Jesus abre mão do poder do homem, se remete à cruz, se remete ao sofrimento, se remete a passar todo e qualquer tipo de dificuldade por amor a mim e amor a você. Jesus, ele abre mão da glória humana para viver a humilhação que traz vida para mim e para você. Esse lugar não era de Jesus, esse lugar era meu, esse lugar era seu. Mas Jesus abre mão da sua glória, vive como homem, se humilha, e ele faz essa oração linda: que seja feita a tua vontade, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Sabe, irmãos, às vezes a gente recebe muitas propostas aí fora. E vale a pena pagar o preço? Vale a pena abrir mão da glória, da vontade do Senhor, de pertencer ao Senhor, de servir ao Senhor, para viver uma vida que não agrada ao Senhor, por conta de status, de fama? Meu irmão, isso aqui que Jesus passou, essa provação de ser açoitado, humilhado, cuspido, violentado, isso passou. Quantas dificuldades nós passamos na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, a perda de um filho, a perda de um marido, de uma esposa, que é muito doloroso, que deixa uma marca profunda na gente. Mas Lucas vai falar para mim e para você que existia consolo do céu. Os anjos consolavam Jesus. Por mais dificuldades que eu e você passamos, que marca a nossa vida, marca a nossa história, que de fato é muito triste. A tristeza, ela afeta tanto a nossa alma, a nossa mente, que às vezes dá vontade até de morrer. Mas Jesus não abre mão de passar por tudo isso. Sabe por quê? Isso que Jesus estava passando, literalmente era passageiro. Vai durar um período de tempo e vai acabar. O consolo do céu desce. E aquilo que parecia não ter vida, não ter mais saída, Jesus restaura, Jesus refaz, Jesus reconstrói, Jesus faz novo de novo na nossa vida. Então, para Jesus, não importava aquilo que ele estava passando naquele momento, porque o que ele queria era eterno, irmãos. O que ele estava pensando era na eternidade. Às vezes a gente olha para a nossa situação atual e a gente não consegue enxergar ao redor, um palmo à frente do nariz,
e a gente acha que não tem solução para a nossa vida, e Jesus está falando aqui que o que Ele busca, isso aqui é passageiro, mas o que Ele busca é eterno. Seja qual for a situação que você está passando, de fato é passageiro, vai passar. Durante o seu processo, durante o processo de cura da minha família, existiu o consolo do céu sobre a nossa casa. A presença do Senhor não se apartou da nossa vida, dos nossos relacionamentos, e hoje a gente vive um novo de Deus. É isso que Deus quer trocar para você, meu irmão. A sua preocupação terrena, a sua preocupação momentânea, Deus quer te dar algo eterno, grande, que em meio à dificuldade, à dor, você não consegue enxergar. Você entende isso? Mas existe vida aí, existe um Deus que cuida, existe um consolo do céu, porque o processo ele pode doer, meu irmão, e dói. Doeu na minha casa, doeu na minha família, mas passou. Hoje, quando a gente lembra da nossa história, a gente vê muito mais amor de Deus do que a nossa dor, entende? Porque durante o processo, Deus não te abandona. Por mais que você esteja ferido, porque Deus está te dando um não. Você já perguntou por que Deus nunca respondeu a sua oração? Já se perguntou? Tem oração que Deus responde logo, porque está alinhado com a vontade dEle. E quando está alinhado com a vontade de Deus, vai ser bênção para a nossa casa, para a nossa família, vai ser bênção para a igreja, vai ser bênção para o corpo de Cristo. E tem vezes que Deus fica em silêncio, porque não está na hora. E quando Deus diz não, dobra o seu joelho, como Jesus fez, se prostre na presença de Deus e aceite que o plano de Deus foi o melhor para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. É melhor um não de Deus, é melhor um não com Deus do que um sim sozinho, por conta própria. O não de Deus tem propósito, meu irmão. Por mais que isso venha a doer durante todo o processo, o não de Deus é o melhor para você, para a sua casa, para a sua família. E o não de Deus, ele não vem acompanhado de um simples não. O não de Deus vem acompanhado de conforto e de consolo, como diz em Lucas. E o texto continua. Aqui Jesus, na sua oração, aqui ele é submisso à vontade do Pai, porque a vontade do Pai sempre é melhor. A vontade de Deus, ela sempre vai nos levar a lugares onde a gente nunca imaginou estar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente de nós, independente da fase que a gente está vivendo. Rodrigo falou para mim uma vez: como é que pode a vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, se eu perdi a minha filha? Primeira vez que eu converso com o Rodrigo, olhei ele assim, ele já era feio mesmo, igual é hoje, e ele falou enfurecido, brabo. Primeira vez que eu vi o Rodrigo. Aí ele começou a contar que ele perdeu a filha dele. Aí eu falei assim: não acredito, eu tinha acabado de perder minha filha. Aí eu encontro um cara passando pelo mesmo problema que o meu, e ele falou para mim: não consigo entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu falei: por quê, irmão? Porque eu perdi minha filha, tem tanto tempo. E eu falei para ele: creia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Acabei de perder minha filha. E no meio do processo há consolo, e Deus te dá vitória. Amém? E aí, irmãos, Jesus, no seu processo de oração, ele é perseverante na sua oração. Nesse texto aqui, a Bíblia fala para mim e para você que Jesus ora por 3 vezes a mesma oração. Só que Jesus, ele sabia que o que ele estava passando era um processo que levaria à cruz, de fato. Mas é um processo que traria salvação para a humanidade, para mim e para você. É um processo onde ele sairia vitorioso. E durante a sua oração, ele começa a se envolver com a oração. E quando a gente chega aqui no capítulo 26, no verso 45, você vê que Jesus aqui tem uma mudança de chave. Durante o processo 43, quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, orou pela 3ª vez as mesmas palavras.
Aí o 45. Depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Aqui, irmãos, nesse pedaço, você vê que Jesus muda a chave. Está lá, ó, chegou a hora. Aquele Jesus que antes estava receoso, o consolo de Deus que cuida dele, muda a chave dele, e agora ele está saindo aqui não como ele chega. Ele, quando chega, ele está angustiado, está triste, uma tristeza mortal. E agora ele fala: chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levante-se e vamos. Jesus aqui, ele muda a chave. Ele entende que ele chega destruído, cansado, moído. Lucas vai falar para mim e para você que ele chega a suar como gotas de sangue, mas agora ele sai fortificado. Ele sai como vencedor dessa batalha mais difícil do seu ministério. E agora ele sai disposto a passar por tudo que ele iria passar, por cada chicotada, por cada açoite, por cada humilhação. Na cabeça de Jesus, vai valer a pena. Porque lá vai ter homens e mulheres na família Pibita, que no dia 18 de maio de 2025 vai se render aos meus pés. Porque o plano de Deus, ele é perfeito. Onde ele chega com medo, decepcionado, frustrado, a ponto de querer morrer de tanta dor, ele sai agora e diz: chegou a hora. Vamos lutar essa guerra, vamos enfrentar a cruz, porque vai valer a pena. Valeu a pena para você? Quem é salvo em Jesus sabe o que eu estou falando. Como que vale a pena ter a nossa vida entregue para Jesus? A morte para nós não é um problema. A morte para nós é consequência e início de uma nova vida com Jesus, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e servir a Jesus é algo sensacional, extraordinário. Não existe nada melhor do que ter certeza da salvação, alegria da salvação. E foi por causa do sacrifício de Jesus na cruz, foi por causa de um não de Deus, mudou toda a história da humanidade. E hoje nós temos acesso à presença do Pai. E para você que ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, você tem acesso ao céu através de Jesus. Esse é o plano perfeito de Jesus. Quando Deus diz não, não é o fim da linha, meu irmão. Quando Deus diz não para mim e para você, Ele está te livrando, Ele está te guardando, está te protegendo de coisas que você nem imagina, de coisas que você nem sabe que está acontecendo no mundo espiritual agora, nesse exato momento. Então Deus te guarda e te protege em um simples não. E está tudo bem. E quando você entende que eu tomei um não de Deus e está tudo bem, é porque há consolo do céu sobre a sua vida. Entende isso? Quando eu e Raquel tomamos um não, a nossa fala foi: vamos acreditar no Deus que a gente serve. E está tudo bem. E ficou tudo bem. E vai continuar tudo bem. Os nossos nãos não acabaram. Nosso não só vai acabar, irmãos, quando a gente for para a glória. Enquanto isso, nós vamos acertando, erra daqui, Deus corrige dali, e a gente vai se parecendo com Jesus, vai caminhando com Jesus, porque a gente precisa de fato ser a sua imagem e semelhança, ser o mais parecido com Jesus. Aqui para nós como igreja, Deus deixa um recado muito importante para nós como igreja. Jesus, Ele leva os seus discípulos contigo para o monte, e Ele dá uma ordem: vigia e ora. Essa é a ordem de Jesus. Estejam vigilantes, estejam em espírito de oração, para que vocês não caiam em tentação. E o que é esse cair em tentação? É fazer a nossa vontade sem a vontade de Deus. Assim como Ele ora aqui, ó, que seja feita a sua vontade, não a minha.
Porque a minha vontade, a sua vontade, muitas vezes é contra a vontade do Senhor. E a gente luta contra o pecado mesmo, todos os dias. E como que eu e você, nós venceremos o pecado? Se eu e você estivermos vigilantes e em oração. Aqui é uma ordem de Deus para nós. Quer ser vitorioso nesse tempo? Quer ser bem sucedido nesse tempo? Vigie e ore. Somos uma igreja que tem avançado em número de membros. Qual é a posição da igreja? Vigilância e oração. Vigilância e oração. Porque Deus está derramando graça nesse lugar. Isso é visível, isso é notório. Alguém discorda disso? Alguém discorda da manifestação de Deus nesse lugar? Alguém discorda da manifestação de Deus nos nossos relacionamentos? Não, isso é notório. Da mesma forma que Deus sabe, nós temos um adversário astuto, que também sabe. E o que ele quer fazer? Destruir tudo isso. Qual é a posição da igreja? Vigilância em oração. Isso é coisa de gente grande. Porque não é o que eu quero, é o que o meu Pai quer. Quando eu não estou em posição de vigilância, em oração, eu caio nas ciladas. Eu durmo, perco tempo, me distraio, não vejo as coisas acontecerem. A ordem para a nossa igreja é vigilância e oração. A nossa igreja investe em oração durante muito tempo, você sabe disso. E se hoje nós estamos desfrutando do que a gente está desfrutando, é fruto de vigilância e oração. E essa é a nossa posição como família Pibita. Isso aqui, meus irmãos, isso é nada. O que importa para nós, presença de Deus. Que Deus cumpra a sua vontade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos relacionamentos. Amém? É o que Deus quer de nós. Vigilância e oração. E aí, meu irmão, o Getsemane leva Jesus para a cruz. A cruz leva Jesus para a eternidade. O nosso Jesus ressuscita. E agora o nosso Jesus ressurreto, Ele dá para mim e para você a condição e a possibilidade de nós morarmos com Ele para todo sempre na glória. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Porque se Jesus morre na cruz e Ele não ressuscita, Ele seria como um dos mais de milhões de líderes espirituais que existem por aí, em diversas religiões e denominações. Seria mais um. Mas o nosso Jesus, Ele é Senhor. Ele é plenamente homem. Ele é plenamente Deus. E agora o nosso Jesus, Ele está ressuscitado. E cabe para nós uma decisão de aceitarmos como Senhor e Salvador da nossa vida. Para quê? Para que eu e você possamos passar a eternidade para todo sempre com Ele na glória, amém? Esse era o plano de Deus. E eu quero mais uma vez citar esse pedaço. Para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, chegou a hora. Levante-se. Deus está te chamando nessa noite. O sacrifício na cruz foi por mim e por você. O sacrifício naquela cruz foi pela família Pibita. Só que eu já tomei a minha decisão há muitos anos atrás. Eu ainda era garoto, menino. Eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, porque o plano de Deus é esse. O plano de Deus para a família Pibita é esse. E esse é o plano de Deus para a sua casa, para a sua família. De repente você estaria em outro lugar hoje, e Deus te deu não. Ah, Senhor, eu vou em tal lugar. Não. E Deus te traz para onde? Para aqui. E aqui tem uma palavra para você. Chegou a hora. Levante-se. Levante-se. Levante-se para Deus, irmão, porque amanhã é dia de proposta. Amanhã é nada, daqui a pouco você sai daqui. As propostas chegam a todo tempo. E para quem você tem se levantado, meu irmão? Existem dois caminhos para você se levantar. Ou para o Senhor, para Deus, para a salvação, para a vida eterna, para Jesus, ou para Satanás. Não tem
uma terceira via. Não existe. E o plano de Deus aqui é esse. Por mais que o nosso Jesus entra nesse texto aqui, fadigado, triste, angustiado, ele sai como vencedor, porque ele venceu a morte, amém? E tudo aquilo que Jesus passou foi por mim e por você. Você está na presença desse Deus. Eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos. Enquanto eu estou bebendo água aqui, você imagina Jesus bebendo o cálice da morte? Aquele pecado não era dele. Aquele pecado era meu e seu. Mas a palavra de Deus vai falar para mim e para você que o cálice da morte foi Deus quem deu para Jesus. Forte isso, não? O cálice da morte foi Deus, foi o Pai que deu para o seu filho. Foi uma morte vicária, foi uma morte substitutiva. O que quer dizer isso? Jesus toma o cálice que o Pai dá para ele da morte. Jesus toma o cálice cheio de pecado, pecado mortal, pecado que continha separação eterna da humanidade com Deus. Jesus, ele se torna distante de Deus. Jesus passa por um período da sua história afastado da presença de Deus por causa do meu pecado e do seu pecado. Aquela morte era sua e minha, era nossa, mas Jesus pagou a conta. Jesus pagou a conta, meu irmão. Esse é o Deus que a gente serve. E tudo que Ele pede para mim e para você é: vigie e ore, para que não caiamos em tentação. Uma vez que eu e você caiamos na tentação e nas propostas de Satanás, desse tempo, desse mundo, nós nos afastamos da presença do Senhor. E não há lugar melhor a se estar a não ser na presença de Deus. Jesus pagou um alto preço, irmãos, para que você tivesse intimidade com Ele. Jesus pagou um alto preço para que você fique distante dos caminhos dEle. Jesus pagou um alto preço para que você, por conta de uma discussão, de um desentendimento dentro de qualquer igreja que seja, você abrir mão do seu ministério, abrir mão do seu chamado, abrir mão de estar congregando em uma igreja. Deus fala para mim e para você: não deixai-vos de congregar. O que você está fazendo fora da igreja, irmão? Que loucura é essa? Que cilada de Satanás é essa, meu irmão? Jesus morreu para te dar vida e vida eterna. Não é um simples desentendimento que vai apagar o sacrifício de Jesus na cruz pela sua vida. Volta para Jesus hoje, porque a palavra de Deus diz: chegou a hora, levante-se, vigie e ora. Foi por amor, irmãos. E sabe o que Jesus deve estar falando lá do céu agora, olhando para cada um de nós? Valeu a pena. Valeu a pena. E o que você responde para Jesus nessa noite? Você que ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, o que você responde para Jesus nessa noite? Jesus morreu, meu irmão, para te dar vida e vida e abundância. Jesus te deu um não para te trazer na casa dele, para ouvir uma palavra, para que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o Deus que a gente serve. Faz tudo certo, no tempo certo. E Ele está aqui nessa noite, amém? Esperando por você, meu irmão. Esperando por você, minha irmã. Para que você tome a decisão mais importante da sua vida, que é morar com Jesus para todos sempre. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus. Aquela cruz era minha e sua, mas Jesus pagou o preço. Nós homens, a gente não aguenta um resfriado. Imagina levar uma surra, morrer pendurado naquela cruz. Valeu a pena. Foi por mim e por você. Aquela cruz era nossa.
vigia e ora. Volte para Jesus, entregue sua vida para Jesus. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você continue sentado e de olho fechado. E eu te desafio você a fazer a sua oração.